bora mergulhar numa história. Uma daquelas de abandono, sabe? De sobrevivência e, do nada, a ascensão de uma nação inteira. Essa é a saga de Ismael e Agar, os príncipes esquecidos do deserto. Pensa só, e se o deserto não fosse o fim, mas o começo de um império? A gente vai acompanhar agora a história do filho de Abraão, que quase morreu de sede, só para depois se tornar o pai de uma nação inteira. Olha, tudo isso começa com um conflito bem humano. Uma tensão familiar daquelas, que acaba virando o ponto de partida para uma jornada de muita dor, mas também de um destino incrível. Bem no centro desse drama todo, a gente tem duas mulheres. De um lado, Sara, a senhora da casa, esposa de Abraão. Só que ela era estéril. Do outro, Agar, a serva egípcia dela. Para tentar garantir um herdeiro, a própria Sara entrega Agar para Abraão. Só que aí, Agar engravida. E a coisa toda vira. A dinâmica de poder muda completamente. A serva, agora fértil, começa a olhar com desprezo para a senhora estéril. E a tensão dentro de casa simplesmente explode. Anos se passam e o impossível acontece. Sara, já na velhice, dá à luz o seu próprio filho, Isaque. A alegria daquele milagre, no entanto, vira ciúme num piscar de olhos. Quando ela vê Ismael, o filho de Agar, o ressentimento vem com tudo. E a exigência que ela faz para Abraão é brutal e definitiva. Expulsa esta serva e o seu filho. Era o auge da rivalidade pela herança. E no fim, Abraão cede. Agora, imagina a cena. Ser mandado embora para o meio do deserto só com um cantil de água e uma criança no colo. Isso é basicamente uma sentença de morte disfarçada de tchau. É só isso. Um pouco de água, um menino e a imensidão do deserto. Mas é bem aqui que a história dá uma virada, mais uma virada daquelas. Justamente onde a esperança humana acaba, algo simplesmente extraordinário acontece. Esse é o momento-chave, o milagre no deserto. Então lá estão eles, vagando pelo deserto de Berseba. O sol sem piedade. E não demora muito. A pouca água que eles tinham acaba. O barulho do cantil vazio é como um eco para o desespero de Agar, que só aumentava. Parecia que era o fim da linha. Mas é o colapso que leva à salvação. Agar, já sem esperança nenhuma, coloca o menino debaixo de um arbusto, só para não ter que ver ele morrer. Ela se afasta um pouco e começa a chorar. Mas a chorar alto, sabe? Aquele choro de abandono total. Só que aí, no meio daquele pranto todo, uma voz do céu quebra o silêncio. Um anjo de Deus chama por ela e traz uma mensagem que ia mudar tudo. E aqui, gente, está o ponto central da história. O nome do menino, Ismael, significa Deus ouve. O anjo fala para Agar que Deus ouviu a voz do menino lá de onde ele estava deitado. O nome dele, na verdade, era uma profecia. E ela se cumpriu no momento mais sombrio da vida dele. E olha, isso não era só uma promessa de que eles iam sobreviver, não. Era uma promessa de grandeza. O anjo diz para Agar levantar o filho, porque o destino dele não era morrer ali, no deserto. O destino dele era fundar uma grande nação. Aquela mesma promessa de um legado gigante que antes tinha sido feita para o filho da senhora, agora era confirmada para o filho da serva. Ok, vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa promessa se cumpriu. Porque a história não acaba com eles apenas sobrevivendo, não. Ela termina com realeza. E Ismael não só sobreviveu, ele prosperou. Aquele deserto que era para ser o túmulo dele virou o seu lar, o seu campo de treinamento. Ele se tornou um mestre flecheiro, um cara que dominava completamente o ambiente que quase o destruiu. E aqui vem o resultado de tudo isso. A promessa de uma grande nação se tornou realidade de um jeito muito específico e poderoso. Ismael não virou pai de uma tribo qualquer. Ele se tornou pai de 12 príncipes. E esses nomes não são só nomes, entende? Cada um deles, de Nebaiote até Quedemá, representam um líder, o chefe da sua própria tribo, o governante do seu próprio povo. O legado daquele menino que foi exilado foi nada mais, nada menos que a criação de uma confederação de principados, uma nação inteira que floresceu no deserto. Então, o que a gente tira dessa história toda? A jornada deles nos faz pensar. Quem é que nunca se sentiu meio abandonado no seu próprio deserto? Seja um deserto emocional ou das circunstâncias da vida. Se essa história mexeu de alguma forma, e se há essa crença de que um pedido de ajuda é sempre ouvido, comenta aí embaixo. Ouve.